Gostamos da ideia de Vitor Ramil, de que onde você vive é o centro de algo. Bagé não é diferente. Não é uma São Paulo, nem uma Rio de Janeiro, mas é o centro de múltiplas coisas. Bagé é um ponto imaginário, entre São Paulo, Buenos Aires ou Porto Alegre e Montevidéu, e é sujeita a influências próprias, pois muitos músicos formam-se aqui e estão espalhados pelo mundo. Eu costumo achar que nada é, né? Que tudo está. Essa impermanência das coisas e da vida. Mas eu acho que na minha vida, na minha experiência e na forma como eu vivencio a música, eu acho que a música é. Eu acho que tá até um pouco mais fácil, assim, até pelo acesso à tecnologia. A galera consegue gravar em casa muita coisa, tem muita gente fazendo muita coisa legal em casa, né? Sem ter necessidade, às vezes, de ir para um estúdio maior, alguma coisa, né? A composição, ao mesmo tempo que ela é prazerosa, né, e a gente só faz aquilo porque a gente gosta, às vezes aquilo nos tira a paz, porque às vezes a gente se depara com problemas ao compor que a gente tem que resolver. Não é uma carreira que todo mundo na primeira apoia, né? A gente sabe que não é fácil viver de música, mas não sei se em algum outro momento da minha vida eu pensei em fazer outra coisa. Pode parecer um clichê isso, mas eu não acho que eu tenha, em outro momento, pensar em fazer outra coisa que não música. Eu faço evento aqui na cidade há uns 10 anos, né? Então eu vi muita banda aparecer, muita banda sumir, e também por os eventos estarem sendo organizados, bandas surgem para isso. Então, tipo, quando tu tem a oportunidade da banda tocar, tu vai fazer projetos novos surgirem. Eu acho que Bagé, ela tem que tirar um pouco... Tirar não, mas agregar pessoas como eu, por exemplo. Eu sou um homem negro, gay, que faz música, sabe? Eu não sou diferente do tradicionalismo, eu não sou diferente da pessoa que canta rock. Tipo, muitas vezes isso não vai te dar meio que dinheiro nenhum, mas tipo, tu faz porque tu ama isso, não consegue viver sem fazer música, sem estar envolvido. E talvez seja o lance de nunca desistir. Acho que se não fosse a música, se não fosse a música, a gente, o que ia fazer, assim, E o mundo, e a pressão do mundo, as coisas, tudo, então acaba funilando e ir pra música, assim. Não que a música fosse um dom, mas é como se a música fosse bem literalmente um chamado, porque ela tá chamando, qualquer pessoa pode passar ali e acabar sendo chamado, e só que depois que tu vai no caminho assim, vai cada vez mais apertando e funilando assim, mas tu tá no chamado pra ir adiante. Meu nome é André Reck, sou músico e compositor, professor no curso de música da Universidade Federal do Pampa, onde eu também atuo como pesquisador na área de educação musical. Bom, a minha relação com a música, eu acho que ela começa principalmente na família, principalmente na figura do meu avô, seu Antônio Reck, que foi músico a vida inteira, saxofonista. E eu me lembro de crescer ouvindo ele tocar em casa, e ele tinha também uma oficina de música, ele fazia instrumentos musicais, então desde criança
eu podia mexer com guitarras, com baterias, com bandolim, todos os instrumentos dele. Então aquilo me influenciou muito. Eu acho que, em primeiro lugar, essa figura do meu avô como músico, uma pessoa que foi muito referência por ter percebido também que pode viver da música. O trabalho dele foi sempre isso, ser músico. O meu nome real, na verdade, é Pulga. Me apelidaram de outro jeito lá no cartório, lá. Mas eu acho que o nome ficou Pulga. Eu acho que quando desperta, assim, tem uma hora que desperta o ouvido, assim, pra música. Quando a gente é pequeno, a gente brinca, faz outras coisas, mas chega uma hora que despertou o ouvido, que foi uma música do Pink Floyd, que tem uns sinos no início dela. Meu nome é Igor Paz, meu nome artístico é Black Christ, ou Black, como preferirem. Sou cantor aqui da cidade de Bagé e artista local. Então, a música, pra mim, ela começa na minha família, com meu pai e com a minha mãe. Meu pai, ele era músico. Hoje em dia ele não exerce essa profissão de músico, mas ele foi músico lá na década de 90. Então vem daí, vem de muita escuta, muito pop, muita rádio. Sempre escutei muita rádio quando criança. Então a música, pra mim, ela vem desse viés familiar, assim. Eu sou a Jéssica Berdê, cantora, compositora, instrumentista e produtora musical, nascida aqui em Bagé e com algumas passagens por aí. A minha casa sempre foi muito musical, né? Todo mundo sempre ouviu bastante música, de diversos gêneros, mas nada muito pontual, assim, nada muito específico. Tipo, era o que tocava no rádio, né? Mas o meu avô era músico. Meu avô tocava bandoneon e viajava pela fronteira, era convidado para tocar em rádios uruguaias e argentinos. Meu nome é João Francisco de Souza Corrêa, eu sou docente de música, produtor musical, instrumentista e compositor. Bom, o início de tudo foi quando eu entrei no IMBA para fazer aulas de violão, quando eu tinha 10 anos de idade. Outro fato interessante que da minha trajetória, né, que me motivou a ser músico, foi meu avô, que ele era músico amador, ele tinha outra profissão, mas ele tocava violão, tocava bandolim, tocava violino. E eu gostava de observar meu avô tocando, né, enquanto criança. Eu brincava com isso, eu desenhava bandas, eu inventava bandas e botava nomes fictícios nela e fazia as suas próprias discografias e ficava desenhando em casa bandas. Eu montava minhas próprias bandas, eu brincava de bandas. Então foi uma coisa que me marcou, assim, eu não sei dizer quando começou, mas acho que foram esses momentos mais explosivos, assim. Na minha infância, uma das minhas brincadeiras favoritas era brincar de banda, então eu fazia meus próprios instrumentos, com madeira, com arames, né, latas de tinta, e montava guitarra, montava bateria e gostava de brincar com isso. Me chamo Teco Marques, sou músico e produtor musical há um bom tempo já, há mais de 30 anos, na verdade, né, estudando música, trabalhando com produção musical há mais de 15 anos também. O início foi através do meu irmão mais velho, na verdade, né? Meu irmão sempre gostou muito de música, né? E meu pai gostava bastante também, o pai tocava um pouco de violão, assim. E eu comecei a despertar, né, pro lado da guitarra, né? Eu não sei se por essas bandas terem a guitarra muito quase como protagonista, assim, né? Eu lembro que eu fiz uma guitarra de papelão para ficar escutando as músicas, e tinha um grampeador que era o wah-wah, e eu ficava assim, né? E a galera, vamos dar uma guitarra pro guri, né? Eu sou Matheus Azevedo, eu sou músico, compositor e produtor cultural, né, daqui de Bagé. Eu sou formado em licenciatura em música pela Universidade Federal do Pampa. Eu não tive um tino assim, vou ser músico ou vou estar fazendo música. Ela veio comigo desde novo, eu sempre fiz aulas de música, eu fiz o IMBA, eu participei da orquestra da Maia aqui em Bagé, fiz aulas particulares também de violão. Eu sou o Lucas, sou vocalista, compositor e guitarrista na Canzone, banda de rock alternativo, indie, remo. A minha mãe, eu via uns vídeos ali na internet, eu via música normal como qualquer criança. Mas um dia ela chegou e perguntou, tu quer ter um violão, tu quer fazer umas aulas? Eu pensei, vamos fazer. E aí outra coisa, mais falando sobre as minhas referências, um outro momento determinante, acho que foi quando eu vi a Fresno, que eu curto até hoje. Tocando na TV, eu pensei, massa essa banda, massa esse som. E foi mais ou menos aí quando eu comecei a compor. E eles disseram
música autoral, acho que independente de localização geográfica, acho que são os mesmos, né, para todos. Acho que aqui em Bagé especificamente, talvez a gente, que também é uma coisa generalizada, né, a gente tem pouco espaço para escuta. E a música autoral requer escuta, né? Porque são coisas novas, as pessoas não estão acostumadas a ouvir. A gente não tem muito essa disponibilidade, né? As pessoas não têm essa disponibilidade e essa disposição para escuta. Geralmente as pessoas gostam de sair para escutar as músicas que elas gostam. Muitas vezes elas têm uma certa resistência a escutar coisa nova. Então acho que isso é uma mentalidade que tem que ser mudada aos poucos, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Mas, pelo outro lado, como eu disse, não é uma terra arrasada, tem muita coisa acontecendo. Eu tenho visto esse cenário aqui de Bagé com muita potência. Bagé ainda guarda um pouquinho daquilo que sempre guardou, mas sempre foi em verdade, sempre foi real. Que é aquele receio de tu achar que música autoral não vai chamar a atenção do público. Mas isso sempre funcionou tão bem. Adoro minha cidade, mas pra mim, enquanto artista, é complicado. Porque eu acho que pra mim não existe um espaço pra mim, quanto artista, quanto pessoa. Eu apenas vivo aqui. Não necessariamente é uma cidade que me contempla. E eu não sei se eu contemplo a cidade também. Em Bagé, eu diria, é difícil ser músico, compositor em Bagé, é difícil. Mas eu nunca tive dificuldade em construir uma banda, em encontrar músicos que estejam dispostos a construir esse projeto, levar ele para frente. Então, ser compositor em Bagé é difícil na questão de ter espaço para se apresentar. Mas na questão de construção do projeto e de achar músicos dispostos a isso, eu acho uma cidade muito boa. Que é uma cidade que tem um histórico muito antigo de aulas de música, de formar músicos, de ter músicos aqui na cidade. Então eu diria que Bagé tem espaço sim para tu apresentar teus projetos, só que são bares, né? As pessoas estão lá para beber e para comer, não estão lá para assistir música. Eu acho que de algum tempo para cá, eu acho que eu digo de uns 2 ou 3 anos para cá, eu acredito que os artistas se mobilizaram para que acontecesse coisas aqui. E especialmente nesse momento, assim, a gente tá vendo que as coisas partem muito mais da gente, né? A gente que precisa se movimentar, porque o poder público, de modo geral, não tem muito interesse, né? Porque acredita-se que cultura não gera lucro. A gente consegue fazer as coisas e abrir espaço porque com a vontade, com amor mesmo, assim, porque a gente quer muito fazer isso. Eu, como produtor musical aqui em Bagé, eu estou produzindo vários eventos, né, mais voltados a bandas de rock, né? E o último projeto que eu tenho realizado é o Rock no Galpão, né? A gente junto tenta abrir um espaço para essas bandas, né, tocarem. Porque não tem espaço, né, em Bagé para isso acontecer. Pro autoral, ainda não tem muitos locais dedicados. Mas tá rolando uns locaizinhos assim, um ali. Mas até agora eu espero pelo local ao ar livre, assim, que possa juntar pessoas de tudo que é lugar olhando ali, passando, tá rolando ali, e começa a juntar e começa a formar essas novas bandas, novas conexões, porque a gente precisa furar um pouquinho a bolha, furar totalmente a bolha depois da pandemia, né? O legal daqui é que tem os nossos amigos, né? Tipo, tem uma rede de contato legal, assim, por causa disso. Tipo, as pessoas nos apoiam, quem é nosso amigo nos apoia. Mas também tem o lado ruim, assim, que casa de show, bar, assim... bar tem, mas casa de show, tipo, pra bandas, assim, meio que se extinguiu. Pós-pandemia ali, não... Difícil ter, assim, um bar, uma casa de show, no caso, que apoie bandas autorais, assim, e queira realmente receber. Bom, eu acho que a pandemia foi, em primeiro lugar, um trauma coletivo, da qual a gente ainda não sei se tem condições de medir os efeitos. Acho que coletivamente a gente nem tem falado muito sobre isso. É algo que a gente não esperava.
e que obrigou cada um, da sua forma, a se reinventar. Foi diferente, sim. Ninguém esperava por isso, né? Acho que foi meio um improviso para todos os artistas em geral, assim. Mas foi um momento que a gente produziu coisas pro online só. Olha, a pandemia, pra mim, pessoalmente, pra minha arte, pra minha voz, eu digo que foi muito especial, porque foi um momento que eu reconheci a minha voz de verdade. Foi um momento que todos nós, como músicos, a gente teve que abruptamente, simplesmente parar, né, todas as atividades. Por outro lado, também foi um momento de muita produção. Tirando aquele período de lockdown extremo que teve ali, fechou tudo, ninguém saía pra rua, aquilo foi horrível, né, cara? Foi muito ruim, assim, pra mim foi péssimo também. A questão profissional, assim, foi realmente um balde de água fria e eu pensei muitas vezes em mudar de profissão, assim, porque não tinha como me sustentar minha família. E quando houve a pandemia, era o momento de eu comigo, sabe? E agora? Tu vai estudar pra quê? O que tu tem em mente pra essa voz? Tinha muito projeto aqui em Bagé em 2019. E a pandemia veio destruindo tudo. Assim, todo mundo parou, todo mundo não tinha mais onde tocar, não tinha mais o que fazer. Era só ficar em casa. E nessa do ficar em casa, eu comecei a me reunir com o André Heck. E a gente compôs algumas músicas, trouxe algumas músicas que a gente tinha de antes, que nunca tinha gravado, tinha interesse em gravar, né? Eu acho que a pandemia acabou, né, me dando um tempo assim para olhar de novo para essas músicas, revisitar algumas músicas e começar a investir também nos primeiros conhecimentos com essa questão da música e tecnologia. E agora com as gravações na pandemia, tava todo mundo em casa, pelo menos puderam gravar. Não, desculpa, foi horrível isso, porque pelo menos não. Puta merda, essa pandemia é uma merda. Mas pra mim foi um momento não só de muita produção, como também de olhar pra dentro, olhar pras minhas coisas e olhar pra o que me molda, né? E transformar isso numa coisa que de repente pode impactar outras pessoas, pode trazer coisas boas para as pessoas. Naquele momento de pandemia que a gente estava isolado, né, todo mundo meio solitário, assim. Foi, tipo, uma época que a gente ficou, tipo, mixando, ouvindo. Tipo, teve uma oportunidade de, tipo, refazer as mixagens que não estavam legal, tipo, teve um tempo, assim. Não dá pra dizer que foi boa, né? Só possibilitou algumas coisas. Mas foi um momento de compor e trabalhar mais no online, né? Digo que a pandemia foi... Se hoje eu canto gostando do que eu faço, foi por causa desse período, assim, dessa redescoberta. Mas por questões do destino, eu acabei fazendo o concurso aqui para a universidade e na época professor substituto e acabei passando. E isso fez com que eu ganhasse uma nova energia. Então, na boa parte da pandemia, eu estava trabalhando aqui na Unipampa, então foi a questão do ensino online, então as coisas acabaram dando certo no final, né? Então a pandemia ela foi ruim, ela foi assim, ela parou com tudo, né? Ela parou com as apresentações, com bares, todo mundo faliu, ou parou, ou fechou, ou os projetos acabaram. E a gente conseguiu ter esse tempo para estruturar algo e botar no papel uma ideia, que foi a Suco Voador. E o que acontece é que gerou mais essa motivação também de publicar as músicas. Agora tem que juntar tudo, já que acabou a pandemia, tem que juntar a motivação de publicar com a motivação de tocar. Mas logo que começou a flexibilizar isso aí, cara, eu notei que a galera veio. Eu acho que ajudou bastante, assim, porque a galera internalizou um pouco e começou a pensar nisso e trazer suas músicas à tona, de volta, e foi muito legal, assim, pra mim foi legal.
primeiro lugar, tem um tipo de composição que é quase como um trabalho técnico, assim, a gente está colocado o desafio, preciso fazer uma música, seja por contexto que for. Eu acho que é um trabalho que a gente trabalha do ponto de vista, então vou ver uma harmonia, vou ver uma letra, um tema. Então são composições que são feitas quase que por encomenda. Cada música, eu acredito, tem um processo diferente, né? Também tem um do porquê. Eu sou muito de fazer uma composição meio que com uma... Eu faço meio que música por encomenda. Eu tenho uma banda, eu preciso de músicas para essa banda. Então eu começo a trazer minhas coisas pessoais para entregar para essa banda. Quando eu componho, eu não penso para essa música tem que ser para um público determinado ou se ela deva ser aceita, né? O ato de composição, para mim, ele é a primeira pessoa que tem que gostar da composição sou eu, né? A música sempre foi muito natural, muito fluida e muito normal, assim, sabe, pra mim. Então, a composição também. Eu não tenho eu não tenho métodos. É tudo muito orgânico, assim, sabe? Eu não tenho padrões, eu não penso na composição dessa forma. Então, normalmente as minhas composições, elas vêm de um lugar pessoal meu. Digo assim, das minhas experiências de vida, eu acho que eu consigo falar muito mais verdadeiramente e expressar verdadeiramente quem eu sou a partir da minha experiência e tentar transmitir isso na música, sabe? Mas, tipo, o meu processo geralmente é ou com guitarra ou com violão. Eu começo a fazer a harmonia ali e trabalhar em cima. Vai vindo letra, assim, vai vindo ideias e aí eu vou compondo. E tem também um outro tipo de processo que eu acho que acontece mais raramente, assim, talvez, que é quase como um grito estético, assim. Eu entendo que às vezes alguma coisa eu preciso falar, o corpo vibra e eu preciso achar um meio de alguma linguagem para exteriorizar isso. Então, às vezes a música acaba sendo essa linguagem. A composição parece uma construção mesmo, né? Uma construção de ideias, construção de tudo, assim, construção de sentimentos. E elas parecem que ficam por aí, né? As ideias, assim, ficam por aí pelo ar. Eu acho que eu faço essa construção com sentimentos e essas sensações. Então, se elas estão pelo ar, por aí, às vezes elas batem, assim, e aí tu tem que pegar elas, porque senão elas passam e vão embora. É pessoal, assim. Tipo, é uma vivência pessoal, ou algo que eu pensei, ou algo que eu vivi, ou algo que eu tô sentindo. E aí vou colocando em cima, assim. Tipo, às vezes eu anoto algumas ideias pra depois ter, tipo, um acervo, assim, pra usar, né, na hora que eu estiver compondo uma letra. Na verdade, é uma coisa que acontece, assim, determinados momentos eu sinto vontade, pego um violão e vem uma melodia, às vezes eu gravo uma melodia, ou às vezes vem uma frase, vem uma estrofe, vem uma coisa que nem vem com a pretensão, às vezes, de ser música. Tanto que, às vezes, tem coisas que eu escrevo que não viram música. Eu quero compor algo, eu senti algo e quero compor algo. Aí eu vou botar no violão, uma voz de violão, eu cantando pra mim mesmo. Talvez isso vire uma composição grande, talvez não. Talvez fique só pra mim. Então eu acho que o processo de composição é muito individual, assim, eu não posso dizer começa na harmonia, começa na melodia, começa na letra. Porque já teve músicas que eu fiz harmonia e depois fiz a letra. E vice-versa, então acho que o processo da composição é tipo, o que eu preciso falar? E o que essa banda, o que esse projeto aqui precisa que eu fale? Então, eu prefiro compor sentindo e com sensações. Às vezes, vem uma parte da música, por exemplo, a primeira parte, e aí eu não consigo fazer o resto. Eu não vou forçar, deixa lá. Se eu me lembrar no outro dia, me lembrei, se eu me esqueci, já era. Só que aí quando vê, passa às vezes até um mês ou mais, e eu sinto outro dia cinza, e vem uma outra parte, e parece que se encaixa perfeitamente, assim. Então elas vão sendo construídas assim, sentindo, não tanto por demanda ou por construção de ver uma harmonia e raciocinar naquilo. Depois a gente raciocina em harmonia em outra etapa, mas primeiro a gente sente ela. Então eu não consigo pensar muito com os ouvidos do ouvinte. Apesar de que, em certos momentos, a gente tem que fazer isso.
Porque às vezes a gente se depara com problemas ao compor que a gente tem que resolver. E às vezes a gente sofre que a gente não consegue resolver aquele problema e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo até resolver e ultrapassar aquela etapa. E aí sim, né, as coisas fluem muito mais tranquilas, né? Por isso que eu não penso muito, eu vou só compondo ali e tentando fazer soar bem. Então, acho que falta, sim, principalmente um incentivo maior de políticas públicas. A gente passou por 4 anos de um governo que acabou vendo a arte, a cultura como algo a ser enfrentado, né, numa espécie de guerra cultural. Então, acho que ainda falta muito desse investimento público. Acho que falta uma mudança de percepção, de tradição das pessoas pensarem em sair de noite para escutar música nova e não só aquelas músicas que elas estão acostumadas. Isso é uma tradição que não é só de Bagé, é muitos lugares. Bagé, sim, ela traz um movimento independente muito grande. A gente tem bandas aqui que ninguém sabe que existe, por simplesmente não ter esse espaço. Eu acho que trazendo leis de incentivo, leis que possam ajudar o artista a fazer um videoclipe, fazer uma música, a fazer um álbum, vamos escrever em tal edital, que possa me dar a possibilidade de mostrar meu fazer musical. Eu acho que por aí que a gente tem que vir, sabe? É claro que seria muito bom se existissem políticas públicas para isso, né? Para fomentar a criação. Mas eu acredito que mais do que isso, e é como sempre foi, né? Eu acho que a gente precisava ser mais parceiro uns dos outros, assim, né? E criar esses espaços. O artista, ele não pode ficar só esperando pelo Estado. Não pode, de jeito nenhum. Então, é muito importante que ele procure outros meios para poder ascender aí com o seu trabalho, enfim. Não podemos ficar esperando porque as oportunidades concedidas pelo poder público são muito poucas. É bem difícil, Bagé, né? Os artistas se movimentam bastante, tem um movimento bem forte, eu tenho notado nos últimos anos, assim, mas partindo dos artistas, né? A galera se virando, indo atrás, buscando espaços, né? Fazendo o movimento acontecer, porque a iniciativa mesmo da prefeitura, do governo, política pública, não existe. Eu não enxergo, pelo menos, né? Eu não vejo. Poderia ter outras políticas públicas em ajudar, não um investimento de dinheiro, mas só de ter onde tocar, de disponibilizar o ambiente, os equipamentos. Para tocar, por exemplo, em praça pública, precisa de um equipamento de som bem potente. Mas não sei se a resposta seria vir da prefeitura, mas eu penso muito sobre ter um espaço que as bandas possam tocar, um incentivo, assim, com um dono que abre portas para as bandas autorais daqui, para as bandas autorais, de Pelotas, Santa Maria, que facilite talvez o intercâmbio. Eu acho que ajudaria. Acho que talvez um pouco da mentalidade, tá aberto a novos artistas, outros tipos de som, sabe? Eu acredito que nesse último ano, né, eu vi muita coisa surgindo da política, muito dinheiro envolvido na cultura, na questão de cinema, de artes, né, de toda essa coisa, assim, tem vindo dinheiro para isso, porque a gente passou de 4 anos aí que foi horrível, né, que foi, arquivaram o Ministério da Cultura, então isso já mostra que não era o que o governo passado queria, era a cultura, né, então não teve incentivo cultural do governo. Agora eu até consigo ver, assim, um horizonte do governo apoiando esse tipo de pessoa, né, que quer produzir, quer fazer arte, que não tem o respaldo financeiro para fazer o evento, né, então o governo ajuda. E na questão de Bagé, eu acredito que tem que mudar o pensamento das pessoas, não das pessoas que moram em Bagé, mas das pessoas que são donas dos lugares, né. Porque eu acredito e tenho visto e sentido que muitas pessoas estão sentindo a mesma coisa que eu, eu me identifico muito falando com várias pessoas sobre isso, né? Da gente olhar para dentro agora e perceber que a gente precisa construir um mundo melhor. Isso também é uma coisa que é óbvia e que a gente sempre falou,
Mas eu acho que nesse momento tem muita gente se sentindo assim. Então que a gente consiga aproveitar esse momento para construir de verdade, né? Para construir de verdade, para espalhar o amor, seja do jeito que for, seja com a arte que for. Porque realmente é um clichê, mas a arte transforma. Eu acho que o objetivo do compositor e os artistas, assim, em geral, assim, é conseguir fazer que a música chegue na pessoa e cause uma catarse na pessoa. Porque é através da catarse que a gente consegue se libertar, né? É como se a música curasse a pessoa nessa hora. Então esse é o maior objetivo. Se isso acontecer em 1, 2, 3 pessoas, já tá mais que bom, assim. Façam música, continuem fazendo música, quebrem os protocolos, procurem fazer aquilo que não foi feito antes, usem a música como uma oportunidade de dizer coisas novas, de propor novas ideias. E acho que é isso, façam música, sejam felizes daqui pra frente e pra sempre. Eu acho que seguir é árduo o caminho, é difícil o caminho do músico aqui em Bagé, não só o músico, mas das artes em gerais. Seguir e estudar, porque é um papelzinho lá no final, mas é o papelzinho que vai te legitimar. Infelizmente é assim a nossa sociedade, que vai te legitimar para a sociedade, vai dizer, ele tá aqui, e ele tá presente, e que sejamos corpos políticos, que a gente se ponha à frente, que a gente vista a camisa de, eu sou um artista independente e eu não tenho vergonha disso. Acho que esse é a minha mensagem, assim, para quem assiste. Nunca desista do seu trabalho, do seu sonho. Acredite no seu trabalho. Trabalhe duro, estude, aperfeiçoe ele para que ele fique cada vez melhor, né? Mas nunca desista, porque muitas dificuldades, é um caminho extremamente difícil da nossa arte, né? Mas ele não é impossível. Então, o que eu posso dizer é que persista que você vai conseguir. Quem quer ser artista, sim, vale a pena, super vale a pena. Só tu tem que ter muito amor e dedicação por aquilo, sabe? Tipo, muitas vezes isso não vai te dar meio que dinheiro nenhum, mas tipo, tu faz porque tu ama isso, não consegue viver sem fazer música, sem estar envolvido. E talvez seja o lance de nunca desistir, porque acredito que dá pra tu encontrar maneiras de ser artista e ganhar dinheiro, mesmo que seja talvez uma profissão por fora. Que você não pode parar de fazer música, você não pode parar de fazer cultura, você não pode parar de movimentar, de tentar criar tua cena, tentar criar tuas músicas, lançar música, porque hoje em dia com a internet é tudo assim, tu faz algo, vai ficar lá para sempre, vai estar sempre lá, então vai ser sempre algo que tu construiu e deixou lá para referenciar alguém, para construir com outra pessoa. Então eu acho que é isso, você não pode parar de fazer música, nunca. Cara, a mensagem que eu tenho é que se tu tem um pinguinho de vontade, vai em frente porque é muito gratificante. É a melhor coisa, assim, que tu te dedicar ao ponto de conseguir trabalhar e te sustentar da tua arte é impagável, assim. É fantástico. Eu acho que traz muita felicidade e uma forma de viver muito, muito gratificante, assim. Então, vale muito a pena se dedicar, estudar, né, e correr atrás do sonho, porque é muito bom. Na última folha de papel, sobre um pequeno pedaço do céu, tem certas coisas que amor não diz. No mínimo tom da tua voz já se perdeu um bocado de nós. Tem certas coisas que amor não diz. Não passa barreiras, desbrava fronteiras, não incendeia.